Semana passada nós estamos olhando sobre esse assunto de profecia, o que é e o que não é. Então, essa profecia bíblica é bem diferente do que muitas vezes nas igrejas evangélicas que é a palavra de profecia. Então, grande diferença. Então, é bíblico, que nós vamos estudar hoje à noite, e outro não é bíblico. Então, interessante até o que Jesus falou em Apocalipse 19, versículo 10, pois o testemunho, o anjo falou sobre Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E muitas vezes, pastores não gostam de focar muito em profecia, é alguma coisa mais complicada, com certeza, mas é importante. Porque o que nós temos aqui vai ajudar-nos a fazer decisões hoje que vai ter algum efeito em nossa eternidade, que é muito importante. Então, Deus dá para nós, na palavra de Deus, essas profecias. E de vez em quando, só olhando para uma profecia individual, nós recebemos um pouco da verdade, mas olhando para essas por dentro da palavra de Deus, tudo que nós temos, conselho completo da palavra de Deus, nós temos o que nós precisamos saber, que Deus quer nos saber para fazer decisões, principalmente olhando para a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando sobre nosso crescimento espiritual, que é muito importante. Então, é muito importante que nós estamos, não deixar ao lado essas profecias, mas estudar para entender, porque Deus deu essas grandes passagens das Escrituras para ajudar-nos a crescer no Senhor. Lembra o que nós falamos? Daniel tem duas partes. A primeira parte, os primeiros 6 capítulos que nós estudamos já, é mais histórica e tem um pouco de profecia. E a segunda parte de Daniel 7 até capítulo 12 é mais profecia com um pouco de história. Então, o que nós estamos aprendendo agora é esse lado de profecia. E o que nós podemos ver em capítulo 7, nós temos uma panorama que surge em Apocalipse capítulo 7. E os próximos capítulos 8 até 12, nós temos as características individuais que vamos estudar para ajudar-nos a entender capítulo 7. As profecias são dadas em 4 visões. Então, esses capítulos, a segunda parte de Daniel tinha 4 visões. E essas visões ajudou ele a entender até mais. O primeiro visão em esse capítulo 7, é o mais completo. Então, esse trata a vida de Daniel, essa época, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a eternidade depois disso. Então, toda essa grande parte da história aqui. Então, e dessas 4 visões, os primeiros 2 visões aconteceu durante o tempo de rei Belsazar, que nós estudamos sobre ele em capítulo 6. E os últimos 2 visões foi dado durante o Império Medo-Persa. Então, logo depois, esse começou. Então, só para ajudar a perspectiva aqui. Olha o versículo 1. Que Mateus leu para nós em Daniel 7, versículo 1. O primeiro ano do reino de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Que primeiros 6 capítulos, Daniel está escrevendo para nós essas grandes histórias, o que aconteceu. Mas não é assim. Então, ele recebeu essas visões.
e escreveu para comunicar imediatamente o que Deus providenciou por ele para ajudar outros a conhecer o que Deus comunicou com ele, porque essas visões foi importante para eles entenderem. Em essa visão, no capítulo 7, tem um tema aqui. O tema aqui está a vinda do rei e o estabelecimento também do seu reino. Então, está chegando no reino final, o reino glorioso que vai estabelecer seu reino glorioso. Então, a chave aqui é o reino. E esse vai ser nosso foco, o reino de Deus. Olha o versículo 13, porque nós temos essa grande visão aqui, que vamos olhar cada parte muito, muito importante para nós. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o domínio é domínio eterno, para não passará, e seu reino jamais será destruído. E nesse capítulo que vamos estudar, primeiro, a coroação do rei. Segundo, o caráter do reino. Terceiro, a cronologia do reino. Então, a coroação do rei responde a pergunta: quem? Quem é o rei? Quem é esse ancião de dias? Então, vamos estudar sobre isso hoje à noite. Tem o caráter do reino que responde a pergunta: o que? Então, o que essas coisas? Então, o que são as características mesmo desse reino? E a cronologia do reino responde a pergunta: quando? Ou a duração mesmo desse reino, que é muito importante que nós entendemos. Vamos começar com a coroação do rei. Deixe-me falar. Esse evento do coroação do rei Jesus é o evento mais importante de todo o tempo e de toda a eternidade. Lembra, eternidade, nós temos o tempo, nós temos Gênesis 1, no início, Deus. Então, ele criou tudo, mas tinha eternidade passada, que nossas mentes não podem pensar. Em alguma forma, nós podemos pensar sobre a eternidade no futuro, porque vamos participar e não aconteceu ainda. Mas para pensar sobre a eternidade passada, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu, nossas mentes finitas não podem até pensar sobre isso. Porque nós tínhamos um começo no dia de nosso nascimento. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nunca tinha isso. Sempre existiram. Então, maravilhoso pensar sobre essas grandes coisas. Mas esse é um grande acontecimento. E em vários lugares do Antigo Testamento encontramos versículos sobre essa coroação do rei Jesus. Tem eu vou citar para vocês. Nós decoramos em dezembro de 2023. Então, essa época de Natal. Mas Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, essa está falando sobre essa coroação do rei. Então, maravilhoso, mas tem outros versículos também. Mas vamos olhar primeiro sobre esse ancião de dias. O que é isso? Quem é essa pessoa? Então, versículo 9 fala alguma coisa que no meio desse versículo, o ancião de dias se assentou no seu trono
Sua roupa era branca como a neve e seu cabelo da cabeça era como a lã pura. Então, alguma coisa importante de entender. Nós temos uma coisa quase igual em Daniel e Apocalipse. Durante nosso tempo no seminário, tem um curso, Daniel e Apocalipse, juntos. Então, os professores estavam nos ensinando essa conexão entre os dois. Então, 2 anos passados, nós terminamos nosso estudo em Apocalipse. Agora nós estamos focando em Daniel. Mas em Apocalipse é muito interessante porque nós temos esse acontecimento lá. E deixe-me ler para vocês, em Apocalipse 4, versículo 2, o apóstolo João foi levantado para o céu para ver essas grandes visões, o que aconteceram. E ele viu o trono em versículo 2, em Apocalipse 4, e o trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. Versículo 3, e esse que estava no trono, então apóstolo João descreveu sobre essa cena. Então, no fim desse capítulo 4, nós temos essa adoração mesmo dos seres viventes para esse homem sentado nesse trono. Eles falaram, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade eles vieram a existir e foram criados. Quem é esse? Esse é Deus Pai. Então, nós podemos ver que é Deus Pai. Até Apocalipse 5 fala isso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, ele tinha esse rolo de 7 selos, esse julgamento dos selos. E versículo 5, eis que o leão de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os selos. E abriu o livro, versículo 7, o cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, versículo 9, o que nós estamos falando, esse ancião de dias é Deus Pai. E esse título aqui, o ancião de dias, significa eternidade. Então, nosso Deus eterno sempre existiu, de eternidade passada até eternidade futura. Nunca tinha um tempo que ele não existiu. Então, muito importante essa ideia em nossas mentes. Okay? Vamos olhar versículo 13, porque tem outro filho do homem. Versículo 13, eu estava olhando as minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Okay? O filho do homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e esse é o título favorito dele. Ele usou mesmo esse título, o Filho do Homem, muito, até 80 vezes nos Evangelhos. Que ele usou o Filho do Homem. Então, e eu lembro como um novo convertido, lendo a palavra de Deus, eu pensei, por que Jesus chama a si mesmo o Filho do Homem? Por que ele não falou Filho de Deus? Mas ele está referindo para essa profecia de Daniel. Então, e todo mundo que ele estava usando essa frase, o Filho do Homem. E os judeus naquela época, no seu ministério aqui na terra, foi muito interessante porque se eles estavam conhecendo bem o livro de Daniel, que foi lido mesmo nas sinagogas, eles iriam fazer uma conexão. Esse é o Messias. Então é muito importante porque que nós entendemos isso e nós podemos ver esse título. Ele usou muito, 80 vezes nos evangelhos.
E principalmente ele usou quando ele estava falando sobre o seu poder e glória para tomar seu reino. Deixa eu ler para vocês Mateus 25, 31. Quando o Filho de Homem vier na sua majestade, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Falando sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso pensar sobre isso, mas muitas vezes ele usou esse título sobre a si mesmo. Ele falou isso sobre o fato que ele podia perdoar pecados. Então, Lucas 5, 24, o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Graças a Deus, Jesus pode perdoar nossos pecados. Então, ele usou para falar sobre o fato que ele iria sofrer e dar sua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele não chegou como Deus para ser servido. Ele chegou para servir, para dar sua vida em sacrifício por nós, por resgate de muitos, falando sobre a salvação. E Jesus falou isso também, muito interessante, em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus chegou para pregar, para buscar e salvar o perdido. Maravilhoso. Eu lembro antes de eu aceitar Jesus, então eu era perdido em meus pecados e delitos. Mas foi essa grande mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus perdoou meus pecados quando eu pedi perdão. E graças a Deus, e Deus transformou a minha vida. Foi meu desejo para ser um missionário aqui no Brasil quando eu era criança? Não. Mas Deus me salvou, Deus me chamou e Deus transformou a minha vida para chegar aqui até no Brasil com essa mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas nós podemos ver como Jesus usou esse. Ele não chamou a si mesmo Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Ele não chamou a si mesmo essas coisas. Ele chamou a si mesmo Filho do Homem, porque ele queria todas essas pessoas saber essa conexão com a profecia de Daniel e que Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia. Importante que nós estamos entendendo isso. Aqui está Daniel, que ele estava vivendo séculos antes de Jesus, realmente 5 séculos, 500 anos antes do nascimento de Jesus. Ele não está falando sobre o nascimento de Jesus, ou a morte de Jesus, ou o fato que ele voltou para o céu e o fato que ele vai voltar para a terra. Ele não tratou nenhum dessas áreas da história. Mas ele está olhando para essa história, para o evento mais importante, até para nós. A coroação do Rei Jesus. Maravilhoso. Ok, tem outro aspecto aqui que é muito importante nos entender. Olha o versículo 13. Porque o Filho do Homem chegou em uma maneira, olha no meio desse versículo 13, eis que vinha com as nuvens do céu. Então, vamos pensar sobre essas nuvens do céu. Então, eu tenho um livro que eu li alguns anos passados, a Corrida Espacial. Corrida Espacial por Colin Blake. Então, ele está dando essa história sobre a corrida para chegar na Lua. Então, é entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, a União Soviética
então estava ganhando no início dessa corrida. Em 1961, esse foi o primeiro voo tripulado, mesmo para espaço. O cosmonauta Yuri Gagarin, então passou mesmo para espaço para fazer essas voltas para a Terra e desceu. Mas foi alguma coisa interessante, porque o secretário-geral da União Soviética, Nikita Khrushchev, depois isso aconteceu, eles estavam gabando, então, sobre toda essa grande coisa que eles fez. E tinha propaganda também, e Nikita Khrushchev falou isso. Yuri Gagarin voou para o espaço, em cima das nuvens, mas não viu nenhum Deus lá. De fato, foi citado aqui, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro lado e não viu nenhum Deus lá. Então, por quê? A União Soviética foi ateu. Eles estavam tentando provar que não há Deus. Então, a sua propaganda, sim. Mas interessante, biblicamente, as nuvens do céu aqui, essa referência aqui em versículo 13, não está falando sobre as nuvens da atmosfera. Essas são a referência de glória Shekinah de Deus. Essas nuvens da glória de Deus. E nós podemos ver esse símbolo de divindade mesmo em várias passagens no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E essa significa mesmo a presença de Deus, a presença de divindade mesmo, e nós podemos ver essa. A dedicação mesmo do tabernáculo no deserto, quando eles terminaram mesmo a construção, tinha essa nuvem Shekinah, essa glória de Deus, que entrou quando eles terminaram, quando eles estavam dedicando mesmo esse tabernáculo para o serviço, porque esse tabernáculo tinha significado mesmo o lugar que Deus habita. E também a mesma coisa aconteceu em Jerusalém, quando eles estavam dedicando, Salomão estava dedicando o templo em Jerusalém, depois da construção. Então tinha essa nuvem da glória de Deus que entrou, que ninguém podia ficar lá. Muito interessante. Mas nós temos vários eventos no Novo Testamento também. Então, no Novo Testamento, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo em Atos 1:9. Então, Jesus estava conversando com os discípulos. De repente, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Essa nuvem é essa nuvem Shekinah, então, essa nuvem da glória de Deus. Sabe, no arrebatamento. Então, esse evento que é a ressurreição mesmo dos santos, daqueles que verdadeiramente aceitou Jesus como seu Salvador, que vai acontecer, esse é o próximo evento em profecia que vai acontecer. Então, pode acontecer até hoje à noite, mas deixem-me ler para vocês em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada do trompeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos. O apóstolo Paulo estava pensando que ele vai participar com os vivos. Ele falou, e depois nós, os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que morreram já. Então, entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vamos ser ressuscitados e encontrar Jesus nos ares, entre nuvens. Essas nuvens são a glória divina de Deus.
na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e nós temos essa em Apocalipse 20, que fala sobre esses grandes acontecimentos. Então, mas Jesus profetizando sobre isso em Mateus 24, versículo 30, falou disso. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nós temos essas nuvens associadas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o apóstolo João notou disso quando Jesus apareceu em Apocalipse com ele, em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, é isso. Então, o que nós estamos lendo aqui, nós estamos lendo sobre a coroação do rei, que vai acontecer no futuro, profetizado aqui em Daniel 7, mas também em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15, fala: o sétimo anjo tocou a trompeta. Então, julgamento de trompeta, sétimo anjo, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, sabe disso? Esse mundo que nós estamos aqui agora, mas nós temos um lar celestial. Nós temos um lar celestial, mas vamos ter um reino até aqui na terra. Que é maravilhoso pensar sobre esse nosso grande futuro. Nós temos o grande futuro se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas vamos ter o caráter do reino aqui. Vamos olhar para esse aspecto também. Então, olha o versículo 14, Daniel 7, versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Mas focar aqui no domínio. Olha a segunda parte. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo será ditadura absoluta, pura e total. Não haverá votação no reino, nenhum voto, nenhuma democracia, uma monarquia absoluta com ditadura pura. João MacArthur falou, então escreveu. Interessante disso. E para nós pensamos, mas democracia é o melhor tipo de governo. Com certeza. Para um mortal, então, para ser um ditador absoluta, puro e total, nunca sai bem. Mas não estamos falando sobre um mero mortal. A Bíblia nos ensina que Rei divino, perfeito, que nos ama completamente, ele reinará por nosso bem e por sua glória. É maravilhoso pensar sobre isso. Então, ele vai reinar com certeza, com autoridade absoluta. Esse domínio mesmo do seu reino é absoluta. Olha o versículo 27 aqui, esse capítulo 7. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, ele reinará absolutamente, ele reinará supremamente, ele não compartilhará sua glória com nenhum outro. Deixa eu ler para você o que está escrito para nós em Mateus 28, 18, falando sobre a grande comissão. Mas Jesus falou depois da sua ressurreição. Jesus aproximou falando, dizendo: toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Depois disso,
vá para evangelizar, então, e fazer discípulos. Então, é maravilhoso, mas toda autoridade, esse domínio é autoridade, mas também honrar. Olha versículo 14, de novo, foi-lhe dado o domínio, a glória. E nós estamos falando sobre a glória aqui, mas essa é honrar. Cristo tem autoridade absoluta, isso controla tudo que os homens fazem, mas o termo honrar, ou glória aqui, ele controla também o que eles pensam. Fique comigo sobre isso, porque é maravilhoso. Há muitos ditadores que não têm honrar mesmo do seu povo, mas esse rei tem nos corações dos homens que querem honrar ele. Não apenas uma questão da sua autoridade, mas uma questão de nossa afecção por ele. Ele é digno de nosso honrar. Isso mesmo. Então vamos obedecer e vamos honrar. Maravilhoso pensar sobre essa exaltação mesmo de o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6. Então, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, deixe-me ler versículos 14 até 16. Então, aguarda esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falando sobre esse arrebatamento, o qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, outros falando sobre isso, então, o único que possui imortalidade e habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, e ele honra e poder eterno. Amém. Então, o apóstolo Paulo, pensando sobre esse grande acontecimento, esse arrebatamento, essa ressurreição dos santos, então ele está pensando sobre esse grande aspecto disso, então, dando para ele honra e poder eterno. Então, a extensão mesmo do reino, nós podemos ver, olha versículo 14 de novo, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Então, o pastor Roberto já nos ensinou sobre o reino, já e ainda não. Já e ainda não. Já o reino é o governo de Cristo nos corações dos crentes. Então, esse reino é espiritual. Então, com certeza, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, Jesus é o nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor também. Ele deve ser o rei do trono de nosso coração. Então, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor também. E nós estamos dando nossa vida por Ele. Mas ainda não havia, lembra, tinha 4 reinos mundiais dos gentios, o tempo dos gentios que estudamos. E em seguida, essa pedra que quebrou esses reinos e tornou em uma montanha que cobriu toda a terra, falando sobre esse reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o contexto exige um reino terreno e literal de Cristo. Então, esse um reino eterno. Mas o primeiro aspecto desse reino será o reino milenar, aqui na terra por 1000 anos. Então, é maravilhoso pensar sobre isso. Então, mas quem vai ser a população mesmo desse reino? Então, versículo 14. Lhe foi dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servirem. Então, e pensando sobre isso, então, de todas as pessoas, as nações do mundo, tem pessoas que fez a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. E eles vão ser parte
desse reino. E Jesus, com o Salmo 2, versículo 19, fala, ele vai reinar com vara de ferro. Então, ele vai reinar. Qualquer rebelião, ele vai tratar imediatamente desse reino. Então, pensando sobre esse mundo, tem tanto rebelião, mas no reino lá não vai ter essa rebelião de jeito nenhum. Esse vai envolver toda a criação, até o mundo animal. Oséias 2:18 fala, naquele dia farei a favor dele uma aliança com os animais selvagens, com os aves do céu, com os animais que rastejam sobre a terra. Então, todo o mundo até a criação, vai ser mudada nesse reino. E falando também sobre os santos, olha o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão por todo o sempre e eternidade a eternidade. Versículo 27. O reino, domínio e majestade do reino debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Mas quem são os santos? Então tem uma religião que fala que santos são pessoas especiais, mas biblicamente santos são todos que verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, 1 Coríntios 1, versículo 2, falando sobre a igreja em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, quem é o santo? Pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Então, todos os santificados, todos os remidos em Cristo Jesus, aquele que se arrependeu-se dos seus pecados para crer fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiramente chamado um santo. E graças a Deus por assim. Cronologia mesmo do reino. Então, quanto tempo vai durar? Versículo 14, na segunda parte desse versículo 6, domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o reino milenar é só a primeira fase. Então, depois desses 1000 anos, depois tem um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 22. Então, versículo 27 fala o reino será um reino eterno, versículo 18, segunda parte, para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Então, pensando sobre essas três coisas que nós tratamos, a coroação do rei, o caráter do reino, a cronologia mesmo do reino, nós podemos ver que esses são maravilhosos e vamos olhar no resto desse capítulo a ordem que essas grandes coisas vão acontecer. Muitas coisas realmente para aprender. Mas para terminar, o foco de profecia mesmo é o futuro mesmo do profeta. Para nós, nossa vista tem algumas coisas que já foi cumprido, mas outras coisas que é nosso futuro. Que é importante nos saber. Coisas que vamos aprender, que vamos observar. Então, no futuro, nós não queremos ficar no lado errado de história. Nós queremos seguir o que a Bíblia diz, aceitar Jesus como nosso Salvador e ter esse relacionamento perfeito com nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, a decisão que você faz até hoje à noite pode ter efeito para a eternidade. Vamos cantar o hino 223, chamada Eu Pertenço ao Rei. É um hino de testemunho. Então, mas para pertencer ao Rei, precisa ser um santo. Precisa ser o salvo. Deixe-me ler o primeiro estrofe desse hino. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Eu irei para o palácio real, falando sobre o céu. Sua glória verei, grandioso esplendor, que me espera na vida eterna.
pode ser para todos nós, mas deve aceitar Jesus como seu Salvador. É assim porque nós estamos aqui. Alguém que tem perguntas e talvez o Espírito Santo está tocando seu coração, mostrando para você, isso é verdade, o que o pastor está falando. Precisa fazer essa decisão para aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa grande mensagem, essa grande profecia que nós vamos estudar hoje à noite. Nós pedimos que o Senhor vai fazer tua obra, que o Senhor tem propósito para o culto hoje à noite, para ajudar-nos a aprender coisas da palavra de Deus, com certeza. E provavelmente isso aconteceu hoje à noite, mas sem uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, esse entendimento não vale nada. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite. Nós pedimos que o Senhor vai tocar o coração de cada pessoa aqui que precisa ainda fazer essa decisão. Como nós falamos semana passada, os crentes não são perfeitos, mas somos perdoados. E essa é a chave. Precisa pedir perdão, precisa arrepender-se dos seus pecados e crer por fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite por sua honra e glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto, pode chegar.